Isso aí, pessoal. Então, boa noite para vocês. Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje de manhã, até para vocês verem depois, hoje de manhã eu tomei a segunda dose da vacina, né, finalmente. E daí depois, como ficou em cima da hora, eu dei aula lá da faculdade. Então, tem no YouTube já a expectativa de como que vai ser para vocês assistirem a aula do professor lá na faculdade. Ainda não está tudo completo, tanto que eu não quis ligar os microfones ainda, eu usei o celular. Não ia dar muito trabalho, mas já dá para ter uma noção. Bom, quero continuar então com vocês o que a gente estava. Hoje a gente vai trabalhar com o último autor da filosofia da linguagem. Esse já é um autor de transição. É um autor que já vai mexer mais diretamente com o direito, apesar de ser da filosofia, para que a partir do ano que vem a gente já possa trabalhar com os autores do direito, né? Que vão utilizar a hermenêutica para a filosofia da linguagem no direito, especificamente. Sendo assim, hoje a gente vai trabalhar com o Habermas, o Jürgen Habermas. É um nome muito importante, é um nome que tem uma força na pesquisa do direito muito grande. Se vocês forem procurar, existe um histórico aí de trabalhos dentro do direito em que abordam Habermas. Nos últimos 20 anos, o direito trabalha muito com Habermas. Então, é um autor que necessita ser conhecido, ao menos, né? Porque, de fato, ele tem uma representação na pesquisa do direito muito forte. E nessa, a gente precisa já ir conhecendo ele. Eu trago alguns pontos importantes aqui. Então, a gente já vai observando ele, lembrando que nos resta também pensar nessa estrutura do direito habermasiano para as nossas pesquisas, etc. Bom, vamos começar, pessoal, falando um pouco sobre qual a estrutura teórica que o Habermas vai usar, porque ele vai distinguir, apesar de vocês vão perceber no que o Habermas vai usar uma influência bem interessante disso que a gente viu até agora, dessa ideia da virada linguística, né, da filosofia existencial, mas o Habermas não é um existencialista, né? Aliás, ele se distancia muito dessa ideia do existencialismo. Então, é um autor que vai trazer um novo paradigma de observação para a gente, que é um paradigma interessante nessa transição que a gente vai ter da filosofia da linguagem para o direito, para a filosofia do direito, né? Especificamente. Só que é uma nova estrutura, uma estrutura diferente da que a gente está acostumado, né? Por quê? Habermas, né, Jürgen Habermas, é um autor da teoria crítica, né? E é um autor pertencente à escola de Frankfurt, né? Talvez vocês já devam ter escutado essa nomenclatura, né? A escola de Frankfurt a escola de Frankfurt, ela tem uma representatividade, seja por um instrumento crítico ou não, né? A Frankfurt Schule é uma vertente, né? A gente chama de escola, mas ela é uma vertente, né, que está associada ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, né, na Alemanha. E ela tem essa característica de ser normalmente relacionada, com o marxismo, né? Talvez essa relação direta com o marxismo venha justamente dos seus membros originais, né? Dos membros originários do Horkheimer, do Theodor Adorno, do Marcuse, né? do Erich Fromm, do Pollock, né? Essa primeira leva, né? O Lovenhal, são autores o Kirchheimer, né? Vou lembrando aqui, esses membros originais da Escola de Frankfurt, né? Desse departamento do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, dessa vertente,
De fato, né, essa primeira leva ela tem um estudo marxista muito forte, né? Ela tem essa... os seus autores eles estão ligados, de alguma forma, eles estão ligados, principalmente o Adorno, o Marcuse, né? Eles estão ligados diretamente ao marxismo teórico, né? Só que dizer, a afirmação que a escola de Frankfurt é marxista seria tecnicamente errada, né? Ela seria tecnicamente errada. Até vou abrir uma janela aqui, para isso ficar claro para vocês, para a gente entender mais ou menos qual seria essa diferença, né? Por quê, de fato? Então, o que a gente pode dizer é que a escola de Frankfurt, ela está diretamente ligada com um método, né? Com um método. E esse método é um método qual a gente pode chamar de teoria crítica. É um método que a gente pode chamar de teoria crítica. A teoria crítica, e aqui que pode entrar a nossa situação, né? A teoria crítica é um método, é um método de pesquisa. É um método de pesquisa. E, bem, esse método de pesquisa, de fato, tem como um dos seus fundadores, Karl Marx. Não tenho dúvida disso. O grande fundador, a quem mais utilizou esse método da teoria crítica, é Marx. Marx é o grande expoente desse método da teoria crítica. Bom, só que a gente deve diferenciar uma questão importante, que talvez seja essa ideia. Método de pesquisa, estrutura metodológica, é diferente da estrutura teórica. É diferente da estrutura teórica. A gente já vai chegar onde a gente quer chegar, né? Por estrutura teórica, a gente pode observar que existe, que a estrutura teórica, o conteúdo teórico observado por Marx, ele vai estar dentro da crítica à mercadoria, né? A teoria da mercadoria, vai estar ligada à crítica da mercadoria, porque a gente chega na estrutura do capital e tenha toda aquela estrutura dentro da filosofia da economia, como a crítica do capital, né? E essa estrutura teórica da estrutura política, chegando às estruturas do Estado socialista, do Estado comunista. E é interessante a gente pensar que, para chegar a essa estrutura teórica, Marx precisou desenvolver um método que o levasse a essa estrutura teórica. O método utilizado por Marx, pela sua vez, o método de pesquisa, a teoria crítica, né, como método, ela é uma inspiração, né, num rompimento com uma lógica racional kantiana, que é a que a gente já estudou, né, porque Marx se preocupava com a ideia do direito também, né, e é um rompimento com essa ideia do racionalismo, e ele adota uma posição e crítica também num filósofo chamado Friedrich Hegel. Obviamente, a gente não vai passar tempo aqui discutindo Hegel, né? Porque não é o nosso foco aqui, é mais para a gente entender essa estrutura aqui, em que, basicamente, em Hegel, nessa parte que nos importa, a gente tem uma tentativa dialética da racionalidade, né? Só que essa dialética hegeliana, vamos começar a pensar aqui como que a gente pode definir essa teoria crítica. Essa dialética hegeliana, diferente da dialética socrática, da maiêutica, que vocês já conhecem, ela não é uma dialética de resultado, ela não é uma dialética que gera uma síntese. Na dialética hegeliana, para o Hegel, significa que a gente tem dois paradigmas, e esses dois paradigmas eles se vinculam entre si, né? Como se eles se conversassem ininterruptamente.
Ou seja, um vincula ao outro. A dialética hegeliana é como se um elemento vinculasse ao outro. Quais são esses elementos? Bom, é a ideia em que a forma e o conteúdo não se desassociam. É isso que a gente tem em Hegel. Uma ideia em que a forma e o conteúdo não se desassociam. Se a gente tem uma alteração de conteúdo, a gente também vai ter uma alteração da forma. Bom, isso daqui vai ter uma implicação direta na teoria, porque se a gente for pegar, por exemplo, a forma kantiana, a forma do direito, né, ela vai definir que, enquanto a gente tem a modificação social, a modificação conteudista na sociedade, o que se mantém é a realidade da forma. Então, a forma seria imutável e o conteúdo se modificaria e se adaptaria à forma. Em Hegel, isso daqui é um problema teórico. O Hegel diz que se há uma modificação de conteúdo, a forma também acompanha a sua modificação. A diferença é que o conteúdo, ele apresenta uma modificação visível, sensível. É uma modificação visível ou sensível. Se vocês se lembram bem, ano passado, né, a gente fez um evento aqui com o professor Zé Mauro sobre Hegel. Né? Ele falou bastante aqui sobre essa estrutura hegeliana para vocês. Né? Aqui eu me reservo a falar só desses pontos específicos aqui. E o Hegel vai colocar aqui, quem não lembra, procura lá no canal da faculdade. Tem, não está no da faculdade, inclusive, está no meu. Aqui, ó, acabei de ver aqui, ó. Tá no meu. Vou colocar aqui no chat para vocês. Caso vocês não se recordem, o Zé Mauro, ano passado, teve a generosidade de falar com a gente aqui. Fez uma grande palestra sobre Hegel. Né? Tá postado aqui. Para quem tem essa curiosidade dessa outra visão fora da estrutura kantiana. Né? E bem, para o Hegel, a gente tem essa modificação visível e sensível, que é o que a gente normalmente passa a observar, e a própria filosofia passa a ter essa relação sensível de observação do conteúdo, da modificação de conteúdo. Entretanto, a forma, né, para o Hegel, que vai ter essa latência, né, essa estrutura de modificação escondida, né, não tão perceptível, que é justamente o que vai se concentrar a ideia de poder. A modificação do poder vai se modificando não pelo conteúdo, mas sim pela forma. O que influencia a nossa forma de pensar, nossas estruturas racionais, é essa modificação da forma que acompanha o conteúdo. Então, quando Marx, aqui na teoria crítica, vai utilizar o Hegel, ele vai utilizar nesse sentido. Se há um conteúdo sensível ao qual a gente quer criticar, ao qual a gente vê um problema, a gente percebe que ele é conteudista e vai atrás da ideia da forma. Ou seja, a crítica pela forma vai nos revelar um diagnóstico, uma essencialidade, uma estrutura essencial, a qual vai permitir que a gente possa observar como que se dá as influências sobre o conteúdo. Né? Então, a teoria crítica nos permite isso. Entender que aquilo que a gente percebe, ela vai ter por trás uma dialética constante com a modificação de uma forma de poder, uma forma de verdade, uma forma de implementação das coisas, que vai reger a modificação do conteúdo. Como vocês podem ver, por exemplo, em Marx, a gente vai ter, né, pela teoria crítica, a ideia da forma-mercadoria. Né? O Marx não vai, se vocês se lembram, não sei se vocês, acho que vocês tiveram com o Mateus, né, em economia, alguma coisa de Marx, né? Marx não vai criticar como se pensa normalmente. Marx critica o capitalismo. Não, porque o capitalismo é um conteúdo. A forma como a gente lida com o capital, a forma como o capitalismo é um processo, ele é um conteúdo sociológico. Né? E essa forma sociológica não é interessante para a teoria crítica. Marx vai fazer a teoria da forma-mercadoria. Ou seja, a partir da análise da forma que dá origem ao capital, ou seja, a mercadoria, daí que ele vai fazer o diagnóstico social do capital. Entendem?
Então, a gente não pega o conteúdo sensível, como Kant faria. A gente pega, a partir de Hegel, a ideia da forma. E sim, isso é observado, isso é inaugurado como forma, como método de pesquisa por Marx, e é ele que utiliza isso nos livros mais famosos, aí, mais importantes das teorias da filosofia e economia, que é o Capital. Entretanto, como vocês podem observar, se trata de um método. A partir desse método, Marx fez uma estrutura teórica sobre uma crítica ao capital. E existe no mundo, normalmente, a possibilidade de se utilizar esse método da teoria crítica para diversos pontos de vista. Inclusive, né, a teoria crítica, normalmente, em geral, ela é utilizada por uma estrutura marxista, mas principalmente e sobretudo, na verdade, ela é muito utilizada por teorias. Por teorias do progressismo liberal. Se vocês se lembram o que é progressismo liberal em política, né, é aquilo que vem derivado ali, é a estrutura teórica, né, a estrutura política teórica, que nasce junto com a ideia da social-democracia. Né? Aquela vertente liberal, do liberalismo clássico, né? A gente praticamente tem duas grandes vertentes do liberalismo clássico, o neoliberalismo e a social-democracia. Né? Que é a ideia dos progressistas, né? Que, por exemplo, a gente pode identificar, por exemplo, o progressismo liberal mais famoso do mundo é o Partido Democrata norte-americano, né? Que traz todas essas estruturas. E é justamente nesse progressismo liberal, né, dentro dessa teoria crítica, né, dentro da teoria crítica do progressismo liberal, que a gente vai encontrar, né, o nosso autor de hoje. Né? A gente vai encontrar o Habermas. O Habermas ele não é um marxista, diferente de fato. Ao se unir ali na segunda, né, na segunda leva da Escola de Frankfurt, né, na segunda leva do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, né, juntamente ali com Neumann, né, com Franz Neumann, com o Elmer, com Alex Hornet, que são autores essencialmente liberais do progressismo liberal. Então, essa segunda geração de teóricos de Frankfurt são diferentes da primeira, que são teóricos marxistas, aqui a gente já tem teóricos muito ligados já ao liberalismo. Habermas, por exemplo, ele tem uma ligação muito sensível, uma ligação muito participativa com a política norte-americana do Partido Democrata. Né? O Habermas ele sempre teve essa aproximação com o Partido Democrata norte-americano. Né? E isso é interessante. Tecnicamente, então, não seria correto dizer, como se normalmente se diz, né? Ainda mais hoje em dia, depois desses teóricos malucos da extrema-direita que a gente está acostumado a ouvir aí na mídia, né? Que colocam a Escola de Frankfurt como a estrutura teórica da nova ordem mundial, da invasão cultural, né? Chegam a relacionar o italiano lá, o Gramsci, com a Escola de Frankfurt, sendo que o Gramsci nem é da época da Escola de Frankfurt, né? E classificar como uma escola marxista, não, isso não está correto. A gente pode dizer, sim, que a Escola de Frankfurt tem uma linha de pesquisa por um método da teoria crítica. Só que os seus membros não necessariamente são marxistas, como é o caso do Habermas. Né? O Habermas é um autor da escola da teoria crítica dentro do paradigma liberal. Dentro do paradigma liberal. Né? Assim a gente pode definir o Habermas. Então vamos voltar lá para o Habermas. Aqui. Como eu disse para vocês, então, vocês já podem perceber aqui, a gente já venceu uma dessas partes. Né? A referência hegeliana, né? Justamente para entrar na teoria crítica, né? Para entrar nessa ideia da teoria crítica, em que o Habermas vai se diferenciar dentro da teoria crítica com o marxismo, né? Vai utilizar essa teoria crítica da dialética do método, né, que a gente colocou lá. E vejam, aqui é um resumo que a gente pode observar, né? Ó,
ele considera os fatos sociais não como dados, mas como produtos históricos que podem ser alterados. Então, essa é a grande questão aqui nessa estrutura do Habermas. Os fatos sociais não como dados, ou seja, os dados dos fatos sociais seriam, para a teoria crítica, o conteúdo, né, o conteúdo formal, desculpa, o conteúdo material da análise. Né? Ele vai pegar os produtos históricos, ou seja, vai pegar a forma como se dão, né? A forma, a estrutura formal a qual os fatos sociais são implementados, e a originalidade é que ele vai falar que se os fatos sociais se modificam, né, intrinsecamente durante a aproximação do tempo, ele vai observar que a forma desses produtos históricos que dão origem aos fatos sociais podem ser alterados, mas principalmente essa forma ela pode ser politicamente alterada, mas ao mesmo tempo, né, coletivamente alterada. Então, Habermas ele vai trazer uma teoria nova em que a gente pode modificar a forma da estruturação política de poder propositadamente por meio da estrutura do direito, da democracia, né, onde a coletividade possa trazer essa ponte para a modificação da forma. E assim, ao analisar essa forma, os conteúdos sociais se revelam como conteúdos sociais saudáveis, e conteúdos sociais aos quais a gente pode se relacionar. Dúvidas até aqui? Por favor, pergunta. Fiquem totalmente à vontade de vocês aí que estão presentes aí. Se não entenderam alguma coisa, se quiserem, a Luzinha ainda está presente aqui, pode voltar lá. Ai, professor, eu quero que volte, por favor. A Lousa? Isso. Tá. Deixa eu só tirar print, então, dessa tela aqui. A Lousinha é até melhor do que escrever no slide, porque ela não apaga. Beleza, obrigada, professor. Imagina. Bom, pessoal, então, prosseguindo. Vejam, para começar essa crítica da forma, né, do formalismo, em que Habermas vai se implementar, ele vai adotar essa teoria crítica e vai observar o seguinte. Ele vai diferenciar duas estruturas formais, né, duas estruturas formais da razão. Vejam que interessante. É bem interessante o Habermas, porque ele vai usar a teoria crítica, que é um método hegeliano. E Hegel, essencialmente, ele está distanciado. Né? Hegel está distante essa ideia do Hegel, para quem quiser, está nessa obra aqui, Fenomenologia do Espírito, né? E na filosofia do direito do Hegel. Né? E o método teoria crítica está na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que é uma obra de Karl Marx. Né? O livro chama Filosofia do Direito, Marx escreve a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que apresenta lá, se vocês se interessarem por esse método, que é bem interessante. Bem, o Habermas ele vai dividir a estrutura de observação, né, para tentar chegar na formalidade da racionalidade presente, aí que eu estava falando, ele vai usar Hegel, a teoria crítica, mas ao mesmo tempo ele não vai abandonar Kant. Né? O Habermas ele vai permanecer com a ideia da razão kantiana como método de observação do direito, método de observação social ainda que ele use a crítica hegeliana, né? Que se distancia. Hegel e Kant são dois opostos. Né? Bom, o Habermas ele vai observar que dentro da razão, né, a gente vai poder diferenciar racionalidade em forma e conteúdo nesses dois produtos aqui, aos quais a gente está vendo aqui. Né? A gente vai ter, de um lado, a razão técnica instrumental, né, que é o formalismo, que seria aquilo que a gente pode observar dentro dessa dialética, né, dentro dessa dialética hegeliana. A forma da razão, a forma como a razão é apresentada para a gente. Né?
Uma razão técnica instrumental, formalismo racional, que é a forma como a gente apresenta a estruturação lógica da nossa racionalidade. Né? Isso tem muito a ver com Kant, não precisa retomar tanto. É aquela ideia das estruturas lógicas da razão que permitem que a gente identifique as coisas. Né? E, de outro lado, a gente vai ter a razão crítica, né? Que vai ser justamente o conteúdo cognoscível da razão. A forma é a lógica e o conteúdo é o produto daquilo que a gente pode observar. Qual que é o problema para o Habermas? Essas duas estruturas deveriam, né, pela teoria hegeliana, né, eles devem estar em dialética, né, e observação conjunta. O problema é que, como a nossa estrutura de pensamento moderno fez com que a nossa relação perceptível encarasse uma invasão de conteúdo à forma, uma invasão de conteúdo à forma, a gente pode observar que, com o tempo, a nossa razão crítica, ou seja, nosso objetivo, a nossa finalidade de observação das coisas, as nossas conclusões, o conteúdo de observação das coisas, ela se liga muito a essa técnica lógica. A gente observa a forma quase como um conteúdo, como resultado das nossas estruturas de direito, das nossas estruturas racionais. Vejam, e isso vai dar origem ao que o Habermas vai observar como pós-modernidade. Essa pós-modernidade é justamente um desencanto com a razão. É a gente se localizar como produtos de uma constante manipulável. Né? Como toda a nossa lógica, que seria a forma, é o conteúdo ao qual a gente costuma observar as coisas, ao observar poder, por exemplo, a gente acaba se observando como peça de um quebra-cabeça. Né? Vejam, vou colocar da seguinte forma para vocês aqui. Pensem comigo. No rompimento, né, do medieval, rompendo com o moderno, né, a saída do medieval e a entrada do moderno, a gente passa necessariamente, escrevi errado aqui naquele, vocês entenderam. A gente passa daqui, desse ano, onde necessariamente a gente tem o teocentrismo, onde a gente tem uma relação, né, vamos colocar da seguinte forma, do poder do externo para o interno, né? Uma relação da arqué para o oikos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, quando a gente fala em medieval, onde é o nosso lugar na racionalidade medieval? A gente não é o centro, a gente está sob a égide de algo. A gente tem um teocentrismo, uma legitimidade real, uma monarquia, né, vários instrumentos, e a gente aguarda passivamente, né, nosso lugar, ele é passivo em relação a um poder unilateral. Nosso lugar é passivo em relação ao poder unilateral. A gente aguarda esse poder unilateral. Né? A gente fica à mercê desse poder. Né? É a ideia de Deus e o pecador, é a ideia do clero, né? e o seu rebanho, é a ideia do rei e os seus súditos, né? É a ideia centralizada, unilateral de alguém para alguém. É a relação assimétrica de uma obediência em relação de alguém para muitos. Né? A detenção de poder de um para a utilização em vários. Essa é a lógica medieval. E quando tem esse rompimento moderno, né, o moderno, ele já rompe isso de tal forma onde a gente tem um antropocentrismo. Né? O antropocentrismo. E aí, ou seja, o sujeito passa a ser o centro das questões
Mas, muito mais que isso, né, a nova forma racional sobre isso é, enquanto a gente tinha do externo para o interno, agora a gente tem uma relação do interno para o externo, para o retorno do interno. Né? O que significa isso? Significa uma relação lógica da vontade para a coletividade. Vou explicar. Agora que a gente tem uma relação antropocêntrica, onde o sujeito é a relação de tudo, a gente não tem ninguém mais que mande na gente. A gente tem uma relação plural de humano evidente. A gente tem uma relação válida pela lei, pela norma. E aqui que está a questão. Né? Como que se dão as relações agora? Antes a gente era passivo, né, em relação ao poder. Agora é pior, porque com o antropocentrismo agora a gente é ativo em termos cognoscíveis e passivo em termos de apreensão. Como assim? Ora, eu sou o centro da estrutura da estrutura da razão. Né? Eu sou a razão, eu sou a racionalidade. Mas o outro também é. Então, a minha vontade sai de mim, da minha autonomia, né? Autonomia como conceito kantiano básico, para o outro. Então, a minha vontade ela é externada ao outro, mas a vontade do outro é externada a mim. Então, eu vou ter sempre essa relação de poderes conflitantes, de mim para o outro, do outro para mim. A minha vontade, ela vai ser manifestada, mas ao ser ato, ao ser apresentada como forma, ela vai ter já por outra relação uma necessidade de adaptação à vontade do outro. Então, a minha estrutura é minha, mas ao sair, ao se externalizar, ou seja, minha posição ativa na sociedade, eu tenho minha vontade, minhas liberdades, mas ao atuar eu tenho sempre que controlá-las a partir da racionalidade do outro. Né? Porque o outro também tem suas vontades e tem suas estruturas. Sendo assim, o que a gente pode dizer? A gente vai, quando a gente tem essa relação em que o mando, o poder, parte de mim, parte pelo outro, a gente passa a ter essa ideia de uma forma, né, de um formalismo racional, onde nada que eu quero pode aparecer. Veja que interessante. Quando a gente estava na estrutura medieval, já não importava o que eu quero. O que eu quero já não era o centro. Eu me submetia, eu tinha uma relação passiva. Agora não, agora eu tenho uma relação ativa, mas ao mesmo tempo eu tenho uma relação passiva. Eu quero, mas eu só posso concluir o que eu quero em consenso com o que o outro quer. Você vai compreender isso? O meu querer, a minha autonomia, não é exatamente o que eu quero, é um consenso com o terceiro. Isso é forma, isso não é conteúdo, isso é forma como se dá a estrutura racional. O grande problema é, se a gente admite para si um conteúdo de sujeito livre, e a gente, por exemplo, vejam essas manifestações que tiveram aí esses dias atrás, né? Esse 7 de setembro. Eu vi uma galera, né, estava vendo na internet aí, uma galera que vibrava, falando, a gente conseguiu, a nossa participação vai derrubar o Supremo, vai derrubar não sei o quê. Daí viram o presidente pedir desculpa e se juntando com o Temer e fazendo reunião do BRICS elogiando a vacina chinesa, tudo que eles abominavam, e aquilo causou uma decepção. Ou seja, eles estavam em um conjunto que entendiam que a sua autonomia de vontade estava sendo cumprida, e ali vem a decepção, justamente pela ideia de consenso. Essas pessoas agora estão revoltadíssimas, né? Estão revoltadíssimas, estão decepcionadas, revoltadas, porque eu tinha a ideia do meu querer ia causar a estruturação racional. Só que não causou. E óbvio que não causou. Porque se você pega 150 mil pessoas em Brasília, isso representa muito pouco, né, da população geral. Isso significa que, apesar de ter uma sensação de liberdade, essa liberdade ela sempre está contraposta com uma ideia de consenso do outro. Isso foi trazendo ao longo do tempo um desencanto. Né? Eu não tenho lugar nenhum, eu não tenho função nenhuma, né? E isso
isso vai trazer toda uma crise à racionalidade, né? Eu mando, mas não mando. Eu sou parte do poder, mas não sou. Eu desejo, mas não tenho, né? Que é uma condição da democracia. E isso traz a ideia da pós-modernidade, os pós-modernos, né? Uma nova escola nihilista, um desencanto com a racionalidade, uma tentativa de trazer um existencialismo, né? E etc. Já o Habermas, ele fala que não, que a gente não deve romper com a razão. Muito pelo contrário, ele vai propor uma nova teoria da racionalidade para que a gente possa desenvolver, encontrar nessa estrutura formal da razão técnico-instrumental, né, uma forma coerente de apresentação do coletivo em que não gere esse desencanto aqui com a razão, mas sim uma modernidade permanente que salve a estrutura da racionalidade, né, que salve a razão. E aí, perguntas até aqui? Vocês não vão perguntando, eu vou mandando bala. Mas, por favor, fiquem totalmente à vontade. Lembrando que vou ter tempinho, porque ao mudar de slide, sumirão as anotações. Ok. Gente, eu estou gravando? Estou gravando, menos mal. Ah, tem que fechar a abrir. Vamos ver. E essa nova proposta da razão habermasiana vai ser o que a gente vai chamar de razão comunicativa, né? Razão comunicativa para o Habermas vai ser uma forma muito interessante de manifestação racional, né? Ih, caramba. O que eu estou fazendo aqui? Tá certo aqui. Bom, a ideia habermasiana vai estar justamente no seguinte sentido, né? A gente vai pegar a razão e vai tirar a ideia universal racional que tem no Kant, essa ideia universal racional que tem no Kant, e a gente vai trazer a ideia do consenso. Né? Por quê? A ideia do consenso vai ser a ideia da democracia, né? E por ter essa ideia de democracia de consenso, esse consenso que vai ser colocado como fundamento formal da razão. Quer dizer, vamos colocar de outra forma. Bom, se a gente tem que definir, então, qual é a forma moderna, a gente já pode observar que a forma, o método formal, ele se dá dessa relação da vontade interna, que passa, né, para apresentação externa, que passa para a vontade externa e como, retorna como produto de vontades coletivas. Ou seja, não é a vontade de ninguém, e sim uma apresentação geral das coisas. Isso aqui a gente já viu lá na estrutura da democracia. Né? Em outras palavras, essas vontades coletivas aqui, essa ideia de vontades coletivas, o Habermas ele vai definir que aqui mora a forma da estrutura moderna, né? Que é a estrutura do consenso. Vejam, o que é consenso? Né? Consenso é justamente o conjunto, vejam isso, o conjunto e o produto, e o processo, desculpe, e o processo para definição do produto de vontades linguísticas, de uma pluralidade
de sujeitos ativos. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Vontades linguísticas. Por que isso aqui é tão importante? Porque a vontade linguística não é necessariamente a potência de vontade do indivíduo. A vontade linguística, assim como a gente já viu em Wittgenstein, por exemplo, né, a vontade linguística, a vontade linguística é uma forma, não, aqui sim, um produto racional da tradução da vontade para o entendimento de um interlocutor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o consenso ele não é formado necessariamente por vontades, mas pela nossa capacidade linguística de externar as nossas vontades e argumentar as nossas vontades. Aqui a gente tem um consenso linguístico de argumentação. Não necessariamente já é minha vontade, é a minha forma com que eu quero que meu interlocutor entenda a minha vontade, para que eu possa usar minha vontade linguística como uma forma de convencimento. Uma forma de convencimento. Vejam que interessante. O Habermas está dizendo para a gente que o que a gente usa, ela é uma forma de convencimento. Eu quero que vocês se lembrem agora, né, que isso daqui já foi estudado pela gente quando a gente trabalhou com Wittgenstein com a teoria dos jogos, da linguagem. Lembram? As mesmas regras, mas a forma como a gente usa a linguagem vai definir um ganhador. Então, quando a gente fala em consenso, a gente está falando de uma pluralidade, né, de pessoas, de potência de vontade, que externam para os seus interlocutores formas de tentativa de convencimento do outro para a adaptação das ideias. Então, vejam. Como que se dá a forma da comunicação? Potência de vontade real do indivíduo. Vontade real do indivíduo. Análise do interlocutor. Adaptação linguística da potência de vontade para a percepção de entendimento, né, para a percepção de cognição do interlocutor. Perdão. Fala com propósito de convencimento. Recepção do interlocutor. Com a recepção do interlocutor, agora o interlocutor, aquele com quem a gente falou, né, aquele com quem a gente apresentou essa ideia, ele repete essa estrutura. Né? E daí a gente tem uma nova recepção do interlocutor, e daí uma nova análise, até que a gente chegue ao consenso. E o consenso, escrevi consenso errado. Ué, não está escrevendo?
com... Agora foi. Consenso. E o consenso, no final das contas, é o produto médio entre as adaptações, né, as adaptações de vontade para convencimento. Isso faz com que, em tese, o consenso seja um produto muito negativo, porque não é nem produto do consenso de vontade, sim da tentativa de manipulação do interlocutor. A gente tenta manipular o interlocutor até a gente chegar no consenso, que é um produto da tentativa de manipulação do interlocutor. Isso daqui é tentativa de manipulação, a teoria dos jogos da linguagem. A teoria dos jogos de linguagem. É a tentativa de manipulação do interlocutor. E vejam, se justamente essa estrutura formal, né, toda essa estrutura formal aqui, que vai ser todo o processo democrático. E vejam, o processo democrático é a representação geral. É a representação geral da forma racional por consenso. É a representação. Só que o problema é que a nossa forma racional por consenso tem essa forma de manipulação, sendo com esse produto, né, um produto não adaptável à vontade, o que vai causar um desencanto nacional. Né? E, ao mesmo tempo, a tal da pós-modernidade. A tal da pós-modernidade. Então, o Habermas está falando que é nessa estrutura aqui que a gente deve focar como uma forma crítica. Aqui está a crítica. Aqui está o diagnóstico da crítica da forma, que a gente vai ter que adaptar sobre isso. O que o Habermas performa aqui? Que a comunicação, a linguagem, é justamente a partir dela que a gente deve reformular a estrutura, a partir de uma nova ideia racional, de uma razão comunicativa. Uma razão comunicativa. Estão entendendo ou não? Aqui a primeira, a segunda, sobre a forma. Então, vou anotando aí. A forma da comunicação. Volto de novo. E aí? Dúvidas até aqui? Tem alguém aí? Alô, 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 alô? O pessoal dormiu do nada aí. Às vezes vocês somem, eu fico preocupado com vocês. Vocês somem, vai saber onde vocês foram. Bom, vou respirar lá, vou dar um intervalinho para vocês. Muita coisa que eu falei. 5 minutinhos para fazer a chamada de acordo com aqui a lista. Deixa eu ver se tem alguém aqui com o nome errado. Foi de Mariana, foi de Matheus. Todo mundo com o nome aqui. Vamos lá, 5 minutinhos para vocês. Tá? 5 minutinhos para vocês. E a gente já retorna com a segunda parte, para a gente terminar a matéria. Vamos lá. Bom, é aqui que a gente vai ver essa estrutura crítica do Habermas, em que ele vai definir como duas formas de representação da racionalidade a qual a gente vai observar. Uma vai ser chamada pelo Habermas de sistema, uma vai ser chamada pelo nosso autor de sistema, e a outra será chamada de mundo da vida. Né? Basicamente, essa estrutura aqui, ela vai nos apresentar que o sistema nos dá essa representação material da lógica,
isso que a gente colocou como essa representação das coisas a partir da forma, né? A variedade da forma, a ideia do kantiano de dever ser puro, enquanto, de outro lado, a gente tem o mundo da vida, que tem uma lógica simbólica, né? Que são os significados dados pela interpretação da linguagem, aquilo que a gente vem estudando nas últimas aulas. Né? O grande problema para o Habermas então, a gente vai ter que criar uma forma onde haja uma dialética constante entre o sistema e o mundo da vida. E vejam, o problema para o Habermas nesse diagnóstico é entender que há uma colonização, né, do mundo da vida pela lógica instrumental, né, por essa lógica instrumental, trazendo um tecnicismo de todas as esferas. Para isso, para a gente entender isso, vou apresentar para vocês uma teoria de outro autor, né, para vocês compreenderem melhor essa situação, que é um autor chamado Niklas Luhmann. A partir do Luhmann, talvez a gente entenda melhor essa ideia de mundo da vida e sistema, essa colonização do mundo da vida pela lógica instrumental, pelo sistema, né, com mais facilidade. Ora, o Luhmann, ele vai entender o seguinte. Opa, o Luhmann vai entender que a sociedade, né, ela é um sistema. Ela é um sistema. E esse sistema, né, essa sociedade sistêmica, né, ela se apresenta de uma forma orgânica, a qual ele vai chamar de autopoiese sistêmica. Autopoiese sistêmica. O que seria isso? Autopoiese, meus caros, é interessante até a gente definir essa ideia, né, que a autopoiese, né, ou autopoiesis, né, do grego, basicamente, a gente tem uma ideia de próprio, né, de auto próprio, né, poiesis, criação, né, que é um termo, lá na década de 70, que é criado por filósofos, por biólogos, né, ela faz parte da estrutura da biologia, né, a autopoiese vem do sistema biológico de seres vivos que se autoproduzem, né, que produzem a si próprios. O Luhmann empresta essa ideia da autopoiese para classificar a sociedade, né? Porque ele diz que a sociedade, né, a sociedade com a gente vive, ela tem uma capacidade, a nossa sociedade, ela se autoproduz, ela se autodetermina. Como? Bom, o Luhmann vai dizer que a nossa sociedade é formada... Caramba, meu mouse está escapando aqui. Quero formar um negocinho aqui. Estou com uma séria dificuldade. A nossa sociedade, ela é formada, ela se dá essa autopoiese por inúmeros subsistemas. Inúmeros subsistemas. Não vai ficar a coisa mais bonita do mundo aqui, mas vocês vão entender. É difícil controlar essa bolinha aqui. A autopoiese é formada por inúmeros subsistemas. Todas essas outras bolinhas aqui é o que a gente vai chamar, né, de subsistemas. Esses subsistemas, como vocês podem perceber, ó, eles são independentes entre si, mas ó, vejam que eles têm uma intersecção. Né? Eles têm uma intersecção, né? Uma intersecção entre eles, a sociedade e os demais subsistemas. Então, eles têm uma independência, eles têm uma independência entre eles, né? Mas eles também têm uma intersecção com a sociedade, com o sistema social e com os outros subsistemas. O que seria isso? Isso o Luhmann vai chamar, né,
o Luhmann vai chamar de uma intercomunicação, né? Uma intercomunicação entre sistemas. Significa dizer que essa autopoiese sistêmica, ela se faz a partir dessa intercomunicação, que ela se dá justamente nesses espaços de intersecção, né? Caramba, tá escapando toda hora aqui. A intercomunicação se daria somente nos espaços de intersecção. Como assim? Bom, porque esses subsistemas, é aí que está essa questão. Os subsistemas, eles são a forma como a gente se reconhece na sociedade. Eles são formas de reconhecimento da sociedade. Bom, só que esse reconhecimento, o reconhecimento social, ele se dá, e aqui eu vou misturar o Habermas junto, né? Ele se dá pela colonização do mundo da vida pelo sistema. Ou seja, se dá pela função técnica, pela função social que o sujeito apresenta na sociedade, pela forma que o sujeito se apresenta quanto à sua utilidade. A forma que o sujeito se apresenta quanto à sua utilidade na sociedade. Isso faz com que a gente se divida em subsistemas utilitários, né? Essa subdivisão são subsistemas utilitários. Ou seja, a gente se reconhece em subsistemas de nossas funções. Quais são esses subsistemas, por exemplo? Então? Bom, a gente vai ter aqui, por exemplo, um subsistema dos médicos. Aqui a gente vai ter um subsistema, por exemplo, tá? Um subsistema dos comerciantes, né, como exemplo. Vejam, o subsistema dos médicos e dos comerciantes, eles têm aqui nesse ponto, tá vendo? Eles têm aqui nesse ponto uma comunicação própria, a qual eles se comunicam utilitariamente e tecnicamente. Então, aqui dentro, ó, aqui nessa parte, né, aqui nessa parte, há uma compreensão técnica e formal. E essa compreensão técnica e formal, né, vai ser o que o Luhmann vai chamar de autocompreensão. Por que autocompreensão? Justamente porque o mundo da vida é colonizado, né, a sua vida é colonizada pelo sistema, pela forma. Mas como vocês podem perceber também, vai ter uma intersecção em que essa autocompreensão, ela vai se dar na autocompreensão pela sociedade, né? Então, a autocompreensão técnica vai se dar em qual que é o seu lugar na sociedade. Mas vai ter também um pequeno espaço de intersecção entre os subsistemas. Esse espaço de intersecção entre os subsistemas. E esse espaço de intersecção entre os subsistemas vai ser a necessidade de comunicação, de intersubjetividade, né? Então, aqui vai ser o espaço comunicativo de intersubjetividade dos sujeitos sociais. O que eu quero dizer com isso? Quando o médico, ele vai se entender, o indivíduo médico, ele vai se entender médico formalmente no mundo da vida dele, né? Ele vai se entender assim porque ele é parte de uma sociedade a qual ele se reconhece como médico. E quando o médico for na padaria, que está dentro do sistema do comerciante, ele não vai ter que entender de pão. Quem entende de pão é o comerciante. E o comerciante não entende de medicina. Mas eles vão ter uma apropriação nessa intersecção sobre o que eles querem se autocomunicar. Depende de onde eles querem se autocomunicar. Isso daqui vai ser uma intersecção da sua comunicabilidade.
E a comunicabilidade, ela vai ter esse pequeno espaço de autopoiese, esse pequeno espaço de relação entre sujeitos. Entende? Compreendem? Esse pequeno espaço de relação entre sujeitos. E esse pequeno espaço geraria essa forma social de autopoiese, de autorreflexão. O problema, meus caros, vai estar justamente em um desses subsistemas, né? Que é o que você faz parte. Né? O problema para o Luhmann vai ser que aqui, por exemplo, a gente vai ter o chamado subsistema jurídico-político. Por que vai ter esse problema? Porque o subsistema político-jurídico, as pessoas vão se conhecer da mesma forma, só que ele vai ter um controle sobre os demais subsistemas. Por quê? Ele tem uma abertura cognitiva para formalizar os demais subsistemas. Por quê? O sistema social é formado por um regramento legislativo. Então, quem legisla sobre todos os outros subsistemas é o sistema jurídico-político. E, ao mesmo tempo, ele vai ter o domínio por esse subsistema, mas ele vai ter um fechamento estrutural para os outros subsistemas. Ele vai ter uma linguagem própria, assim como todos os outros subsistemas, que não vai permitir que os demais possam reconhecer. Então, veja, apesar do subsistema jurídico-político estar no sistema social, ele vai ter uma narrativa sobre todos os outros subsistemas, mas nenhum vai conseguir compreender. E esse fenômeno, ele vai causar o que vai ser chamado de uma hipertrofia autopoética. Ou seja, hipertrofia por quê? É um problema, é uma doença dentro da autopoésia sistêmica. Né? O poder ele vai começar a ser influenciado a partir desse subsistema para os outros, o que vai gerar um problema de utilidade na sua reflexão. A reflexão da forma, no final das contas, da estrutura formal, vai ser a própria causa dessa pós-modernidade, desse desencanto com a racionalidade, justamente por conta dessa hipertrofia do subsistema jurídico-político sobre os outros. Isso vai gerar toda essa reflexão, essa complexidade de identificação desse subsistema. Que é o que a gente vem falando até agora. Estão conseguindo compreender isso aqui? Ou não? Estão conseguindo compreender isso aqui ou não? Como eu disse, ninguém vai falando nada, eu vou prosseguindo. Se não estiver entendendo, pergunta. Ai, ai. Então, vamos tentar fazer uma teoria que nos permita, o Habermas vai tentar, não é? Que nos permita corrigir essa hipertrofia do sistema a partir da linguagem, a partir do discurso, né? A partir dessa nossa ideia do discurso, dessa linguagem discursiva aqui. Bom, de fato, então, a gente tem a relação intersubjetiva como uma necessidade. Eita! Né? A gente tem essa necessidade, tanto, né, essa intersubjetividade, tanto do ponto de vista democrático, tanto, né, do ponto de vista sistêmico. Né? Do ponto de vista sistêmico. Essas estruturas estão ligadas, a intersubjetividade, essa ideia de comunicação entre sujeitos sociais, ambas fazem parte dessa relação a qual a gente vem chamando, de modernidade. Ambas estão ligadas à ideia de modernidade. Certo. Sendo assim, né, o Habermas vai dizer como corrigir esse problema, né,
como corrigir, né, essa hipertrofia do poder formal e o desencanto discursivo da razão. Essa hipertrofia do poder e o desencanto discursivo da razão. Bom, o Habermas ele vai falar que ainda assim, né, ainda é pelo consenso. Né, ainda é pelo consenso. Então, o Habermas vai produzir essa teoria ainda, como a gente já tinha deduzido lá, né, com consenso como forma. Porque ele teve todo aquele trabalho para usar a teoria crítica, para perceber a forma consenso como um problema, mas ele quer manter essa forma consenso ainda. Só que ele vai trabalhar justamente nessa na intersubjetividade, na comunicação, a partir de uma ideia de uma situação ideal de fala. Ele vai pegar uma situação ideal de fala como uma forma de validação do argumento, né? Ou seja, uma forma de validação, né? Correlata a forma de validação do direito. Uma constituição do consenso. Uma democracia constitucional. Uma democracia constitucional de fala. Isso daqui a gente vai poder chamar, um termo que vocês usam muito até hoje, que o Habermas vai criar, que é a ideia da democracia participativa. Por quê? A gente não tem democracia participativa? Não. A estrutura de fala é a democracia representativa. Né? O Habermas está propondo uma democracia participativa, pelo discurso, pelo conceito. A forma de validade dessa estrutura é o que ele vai chamar de situação ideal de fala, que é composta basicamente, primeiro de tudo, por uma igualdade discursiva. Igualdade discursiva, como? Por uma ausência de constrangimento exterior. O que significa dizer isso? Né? Significa dizer que aquele que fala, fala o que quer e por que quer. Né? Aqui a gente tem, como igualdade discursiva, né, a liberdade de manifestação de pensamento. A gente vê aqui que a gente tem toda a influência norte-americana do Habermas, apesar de ele ser alemão aqui. Um dos princípios para ele é justamente a liberdade de manifestação de pensamento. Né? Que você não esteja constrangido em dizer aquilo que você pensa. Né? O seu pensamento ele deve estar necessariamente ligado à sua vontade de falar. Né? A sua liberdade como fundamento de fala. Mas mais do que isso, Habermas também está propondo que você tenha uma motivação racional de gerar conclusão no discurso. Ou seja, a sua fala é direcionada ao interlocutor, né? A sua fala é direcionada ao interlocutor para que ele compreenda a sua posição de fala. Nada mais é do que falar para ser compreendido. Não usar a fala de tal forma em que você use para que o seu interlocutor não compreenda. É uma forma de manipulação. É interessante que ele fala que isso está intimamente ligado com o procedimento deontológico. Né? A gente pode ver aqui que faz parte aqui dessa estrutura. O movimento deontológico. Né? Ou seja, você não vai utilizar o seu discurso como discurso útil. Né? Você não vai estar preocupado com o resultado do discurso. Né? Essa ideia de discurso útil, né, é a desvinculação da fala com o resultado do discurso. Ou seja, né, a tentativa de convencimento
por fim. Não é isso que o Habermas quer. Ele quer que você simplesmente fale, né, que a sua fala, né, ela seja motivada pela substância da sua fala. Né? Você quer gerar uma conclusão com aquilo que você está falando, e não com uma necessidade de compreender. Né? E que essa compreensão ela seja uma compreensão racional, cognitiva. Que haja racionalidade, que haja lógica para essa fundamentação. Que você não tire né, do estômago, né, do esfíncter, o seu argumento. Né? Você não tire do nada, que você produza uma lógica racional na sua estrutura. Por isso ela deve ser formal. Ela deve ser formal porque ela tem que ter um método, uma técnica de absorção. E, claro, ela também vai ser universalista. Em que sentido? Ela vai ser universalista no sentido que aquilo que você vai apresentar, você apresentaria, e aqui está a universalidade. Né? O conteúdo da fala e a forma como é apresentado o discurso seria apresentado da mesma forma para o interlocutor X, Y, Z. Significa que você não ia manipular o seu discurso dependendo de quem seria seu interlocutor. A sua preocupação é a substância. Se a sua preocupação é a substância, ela é universal. Ela é a mesma para todos. Estão compreendendo isso aqui? Me pergunta aí enquanto eu dou tempo para vocês copiarem aí a tela. A gente vai para o último slide depois disso aqui. Me digam aí. Hoje o silêncio está reinando. Hein? Hoje o silêncio está reinando aqui. Ô, John, isso é verdade. Eu acho que aqui eu não estou vendo se está chovendo, não. Aqui em casa ainda não começou a chover, não. Eu ainda estou meio esquisito hoje ainda. Que bom, né? Pelo menos eu tomei a segunda dose. Então fico feliz de estar esquisito. Bom, vamos para o último slide. Então. E aí a gente chega na ideia final de debate. Na ideia final de debate. Onde temos um debate sobre a ideia da situação ideal de fala. Que é isso que a gente falou no slide passado. Em que essa situação ideal de fala, a partir daquelas estruturas que a gente apresentou ali atrás, ela vai ter em si proposições válidas. Proposições válidas. Né? Então, ao aplicar a situação ideal de fala, né? Então, ao compreender a fala, né? Dentro de uma ausência de constrangimento interior, uma motivação racional, né? Dentro dessas duas estruturas, para validar o argumento, a sua fala necessariamente tem que ser inteligível, né? Universalmente compreensível a todos, universalmente compreensível, vou colocar nesses termos para ficar mais técnico. Universalmente compreensível. A sua fala deve ser verdadeira, né? Não manipulada, né? Com uma sinceridade racional. Você fala porque acredita e tem fundamentos de razão por meio da veracidade. Meus caros, imagina só a situação do Habermas hoje em dia,
dentro de uma era das fake news, dentro de uma era de desinformação, de negacionismo, onde a gente vê que a situação ideal de fala não existe no debate, né? Você não tem, quando você usa a fake news, o negacionismo, você usa argumentos conspiratórios que não têm veracidade de proposições, que não têm sinceridade racional, né? A inteligibilidade é totalmente disruptiva, né? Onde você tem, você pode até ter uma ausência de constrangimento exterior, ou seja, você pode até ter vontade de falar aquilo, mas sua modificação racional não está apresentada no lugar certo, né? Ou seja, a gente está na era do antidiscurso, né? Ou seja, o Habermas é fundamental para esse momento da história, né? A gente tem um discurso com proposição de validade, inteligibilidade, veracidade, sinceridade racional, é justamente o contrário do que acontece hoje, né? Mais uma vez, você vê que isso acaba caindo no ápice do contradiscurso, né? Vocês viram também, eu citei agora há pouco aquelas questões do 7 de setembro, né? Que muitas vezes foram movimentados por fake news absurdas. Eu vi uma situação muito triste na madrugada ali do dia 9, de vários caminhoneiros ali comemorando que participaram do estado de sítio, que o presidente da República tinha decretado estado de sítio, e era mais uma fake news, uma produção que atingiram a eles próprios, eles estavam comemorando, chorando ali. Olha que patético, totalmente patético. Por quê? Porque a proposição de validade não faz mais preocupação do discurso, é só o resultado técnico. Então, a formalidade, essa estrutura do Habermas está muito bem estruturada ali. Então, a gente não tem possibilidade. A gente tem uma sociedade movida por meio não de proposições de validade, não por uma situação ideal de fala, mas por uma imposição, né, manipulatória de discurso. Isso é terrível. Isso é antidiscursivo. Então, Habermas, se a gente tiver uma situação ideal de fala com proposições de validade, aí sim, né, nesse sentido, a gente consegue finalmente observar a possibilidade de um consenso. Daí sim uma sociedade consensual, né? Daí sim a gente pode ter uma democracia participativa. Ou seja, uma participação direta de todos no debate público e a elaboração racional de consenso público. O Habermas tem uma proposta democrática assim, de participação de todos na democracia, não de representação, de participação. Só que para isso, meus caros, para o Habermas, para isso acontecer para o Habermas, a gente precisa de um debate com situação ideal de fala de proposição de validade. O que é o mais difícil até aqui. O que é o mais complicado. Bom, esse cara bonitinho aqui do lado é o Habermas. Todo tortinho aqui, todo esquisitinho. Não, coitado. Habermas tinha fala de discurso. Ele é um filósofo da linguagem, da discurso, e ele tem muita dificuldade de comunicação. Ele tinha um lábio leoporino, que teve problema na operação, ele fala com dificuldade. Você vê que, às vezes, as próprias dificuldades trazem as relações de pensamento. Né? Eu acho interessante essa história. E aí? Certo? Falta 2 minutos para as 9. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Temos 2 minutos ainda. Enquanto vocês vão pensando aí, a partir da hora que vem, então a gente entra no Alex e Dwork. Oi, Denise, ia dizer alguma coisa? Professor, pensando um pouco na democracia participativa, o quão complicado seria aplicar esse pensamento de Habermas nas sociedades menos igualitárias, onde não tem voz as minorias. Eu acho que seria muito mais aplicável na Europa, sei lá, mas Provavelmente. na nossa realidade. Provavelmente. O Habermas, ele recebe muito essa crítica, né? Que ele pensa numa situação de uma proposição de validade e uma igualdade de discurso, né? Mas para a gente pensar em igualdade de discurso, a gente está pensando necessariamente em igualdade de condições de discurso, né? O Habermas, ele deve pensar também que as condições de discurso influenciam na igualdade de discurso. E se a gente tem um sistema desigual, por assim dizer, a gente vai ter, por exemplo, uma legitimação de hierarquia do discurso.
por mais que, quando a gente tem uma estrutura, praticamente estrutura de castas sociais, né, aqueles mais privilegiados vão ter até uma legitimidade sobre o discurso por qualquer besteira que se fale. Então, chegar numa sociedade ideal de fala por debate, numa sociedade desigual, realmente, você tem toda a razão. É um dos problemas mais sérios no Rado. E aí? Certo. Então, beleza, pessoal. Bom final de semana para vocês. Bom descanso. Não esqueçam de preencher o negócio lá do retorno presencial ou remoto. Né? Façam isso, terça-feira vai encerrar o prazo. Então, bom final de semana para vocês. Até mais. Estudem, a gente se vê. E tchau.